Olá, graça e paz, querido, minha querida, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Muito bem, gente, graça e paz, mais uma vez, a você que está aí nos assistindo, quer seja ao vivo, quer seja através do vídeo, que está sendo filmado por uma filmadora e será colocado online, tanto na nossa página lá do Ministério Águios, como no canal do YouTube. E seja bem-vindo. Então, amados, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo bíblico com esse tema que é espírito, alma e corpo, e hoje nós vamos falar sobre o coração humano. Antes disso, eu quero fazer uma rápida, vamos dizer assim, uma rápida revisão sobre este assunto. A gente já está bem adiantado, não tem como eu dizer tudo que já foi ensinado aqui, foram muitas coisas que foram ensinadas ao longo destas semanas já. Acredito que hoje seja, eu não sei se é o quarto ou o quinto, eu não estou lembrado aqui, mas nós falamos sobre os dois mundos, as duas realidades que Deus criou. No princípio, o Senhor Deus criou os céus e a terra. E nós vimos que os céus não é o céu físico, mas sim um reino espiritual, um reino de uma realidade diferente, que existe independentemente da gente percebê-la ou não. Nós temos na sociedade pessoas que são cristãos, pessoas que são muçulmanas, pessoas que são espíritas, pessoas que são ateias, pessoas que não acreditam em nada do reino espiritual. Nós temos pessoas de todos os tipos vivendo no mundo. Então essa realidade espiritual, ela não é vista, ela não é percebida, ela não é sentida pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos físicos, nem pelo nosso intelecto. Por isso é que existe essa diversidade de opiniões, de crenças a respeito do mundo espiritual, da vida após a morte, enfim. Exatamente porque nós não podemos perceber o mundo espiritual pelos nossos sentidos físicos, nem pelo nosso intelecto apenas. O intelecto pode sim discernir, entender, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ensinando a palavra de Deus de forma que você possa compreender o reino espiritual e assim poder viver de acordo com a realidade espiritual. Como diz a palavra de Deus, andai em espírito. Como é que eu vou andar em espírito se eu não sei o que é o espírito, se eu não compreendo? Muito bem, então nós vimos que existe uma realidade espiritual que precisa ser revelada, precisa ser discernida pela palavra de Deus. Nós vimos na aula passada, a gente começou a destrinchar um pouco mais sobre a diferença sobre espírito, alma e corpo, como compreender o que é o espírito. Eu usei uma ilustração que eu creio Deus me deu essa ilustração para mostrar. É uma comparação onde o espírito é comparado com o estado gasoso, com o ar mesmo, o vapor d'água, por exemplo, atmosférico, a gente não vê. A alma é comparada com a água, o estado líquido da matéria, ou seja, ainda é algo que não tem uma forma definida, é moldável, no entanto não é tão espalhado, não é tão invisível, não é tão espalhado como o estado gasoso. Então o estado gasoso a gente usou para representar o espírito, a água para representar a alma e um copo para representar o corpo. O copo contém a água que interage com o espírito. Aliás, o copo contém a água que interage com o estado gasoso, que representa nosso corpo, que contém uma alma, contém uma psique, que interage com o espírito. Certo? Então é necessário ter esse entendimento para que nós possamos compreender. A alma, ela é este elo de ligação. Nós vimos quando eu ministrei sobre a criação do homem, Deus criou o espírito humano, que é a imagem, foi criada a imagem de Deus. Deus é espírito, o espírito humano é a imagem de Deus, é espírito, pertence a esse outro plano. E Deus cria o corpo do homem, lá em Gênesis capítulo 2,
e ele une os dois, criando ali a alma do homem, né? Sopra no homem o fôlego de vida e o homem é feito, se torna alma vivente. Então o espírito é homem, o corpo é homem, a alma é homem, e a alma é este elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Para que os nossos espíritos possam dominar aqui neste mundo, Deus deu a alma. Então a alma compreende principalmente o entendimento, né, que é a palavra grega nous, que eu falei, que quer dizer, que é traduzido como entendimento, intelecto ou mente. Gente, então vamos lá adiantando. Hoje eu quero falar sobre o coração humano. Afinal de contas, o coração ele é o espírito, o coração ele é a alma, ou o coração é o corpo. Como entender o coração humano diante desse ensinamento sobre espírito, alma e corpo. Antes de mais nada, eu quero iniciar esse estudo de hoje abrindo aqui a Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida, como dizem algumas traduções. Do coração, gente, procede a nossa vida, né? A vida, as saídas da vida, né? No original a palavra as fontes da vida quer dizer, ou saídas, como dizem algumas traduções, quer dizer exatamente a saída de uma cidade, de um estado, de uma região, por onde as pessoas saem ou entram, né? Vamos dizer assim, são as entradas e saídas, né? As estradas que levam até algum lugar, então são as saídas. No caso aqui fala especificamente saída, né, no original, porque é do nosso coração que procede nossa vida. Eu costumo lembrar com relação a isso, que eu me formei em engenharia civil e houve uma pessoa que falou comigo e semeou essa ideia no meu coração, que foi um tio meu, e eu na época eu estava pesquisando cursos, quais eram os cursos que poderia fazer na universidade, e ele perguntou qual era a área que eu gostava, e eu disse, eu gosto da área tecnológica. E eu me lembro, ele disse, olha, se você gosta da área tecnológica, o melhor curso é engenharia civil. E eu ouvi aquela instrução do meu tio, ele trabalhava e trabalha lá na universidade, e fiquei considerando aquilo ali e decidi fazer engenharia, tentar vestibular para engenharia civil. Então observe que se eu me formei em engenharia civil, houve alguém que semeou uma palavra no meu coração, eu considerei, eu meditei naquela palavra e decidi me tornar engenheiro. E Jesus falou que do coração procedem muitas coisas. Ele disse, por exemplo, do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, os homicídios, os furtos. Então, o que contamina o homem é o que sai do homem, não o que entra no homem, foi o que Jesus estava falando ali. Então, observe que do coração procedem suas palavras, suas atitudes, suas decisões, muitas vezes. Então, por que é que a palavra de Deus nos orienta a guardar acima de tudo o nosso coração? Porque dele sairá a nossa vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração para não deixar entrar sementes ruins, sementes malignas, porque do coração procederá o fruto, né? Se nós considerarmos as palavras malignas que nós ouvimos, né? Se nós dedicamos tempo, por exemplo, para assistir filmes eróticos, ou filmes com violência, ou filmes com medo, aquelas informações entrarão no nosso coração e vão produzir fruto de acordo com a semente que for lançada. Jesus falou isso muito bem na parábola do semeador. Ok, gente? Então, o coração humano, dele procedem as saídas da vida e nós precisamos tomar cuidado com o que entra no nosso coração. Mas, enfim, o coração humano, o que é o coração humano? O coração humano, ele é esse homem, essa pessoa interior, é como se fosse um lugar. Jesus comparou o coração com um armazém.
ou talvez eu entenderia como um local, uma central que recebe encomendas, sei lá, uma empresa, né, ela recebe, uma distribuidora que recebe mantimentos, recebe itens de diversas fontes, diversos locais, diversas fábricas, e armazena tudo aquilo ali em um determinado local, e daqui ele vai distribuir para os supermercados. Então o coração, ele é como uma parte interna do homem que se encontra dentro de nós, acredito que na alma, mas enfim, é dentro do nosso interior. Não estamos falando do coração físico, certo? Nós estamos falando do coração da alma mesmo. Então o nosso coração é essa parte interior que recebe informações de diversas fontes. Então o coração não é o espírito, mas ele recebe informações do espírito. O coração não é a carne, mas ele recebe informações da carne do nosso corpo. E o coração, ele recebe informações também, vontades, informações da alma, do nosso intelecto. Na Velha Aliança, nós vamos abrir aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Gente, aqui no Velho Testamento, o coração do homem é chamado de enganoso. Então eu já vi pessoas pregando, às vezes pastores pregando, que nós não podemos ser guiados pelo coração, porque aqui no Velho Testamento, né, a palavra de Deus diz aqui em Jeremias 17, 9, que o coração do homem é enganoso. Já se nós vermos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5, vamos ver aqui, Romanos 5:5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, algumas pessoas ensinam que nós não podemos ser guiados pelo coração, o nosso coração ele é enganoso. Já outras pessoas ensinam que após o novo nascimento, depois que Jesus veio, morreu em nosso lugar, e nós aceitamos o Senhor, recebemos, né, um novo coração. Tem até aquela canção que diz: recebi um novo coração do Pai. Então, já certos pregadores mostram e tentam explicar que o coração humano ele é sim confiável, que nós podemos ser guiados pelo nosso coração. Então, afinal de contas, podemos ser guiados pelo nosso coração ou não. Ok? Então, vamos entender algo que eu vou explicar melhor mais à frente. O coração, ele não é o espírito, nem é alma, nem é corpo, eu já falei isso, mas ele recebe informações, recebe desejos, pensamentos, vamos dizer, impulsos, tanto do espírito, como da alma, como do corpo. Então o coração, ele pode ser usado para ser guia, nós podemos ser guiados pelo nosso coração, desde que a gente possa discernir a fonte daquele pensamento, a fonte daquela vontade, né, daquele impulso que está chegando ao nosso coração. No Velho Testamento, o coração é enganoso, realmente era perverso, porque o homem não havia nascido de novo, ele não tinha um novo espírito para guiá-lo, né, o homem. No Novo Testamento, o Senhor troca o nosso espírito e nos dá a capacidade, né, de sermos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado em nossos corações, no Espírito. Mas, no entanto, nós ainda temos a carne, né, o nosso corpo, ele não, como alguns dizem, né, o corpo não se converte, ou seja, a carne continua sendo fraca. O Espírito, mesmo tendo nascido de novo, o Espírito está pronto, nosso Espírito ele foi tornado justo, o nosso Espírito ele é perfeito. No entanto, o nosso corpo não. Nosso corpo ele ainda é tendencioso ao pecado. A carne é fraca, como disse o Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso coração precisa ser sondado, examinado e julgado, para que nós possamos discernir qual a fonte, né? Qual a intenção do coração.
certo? Então nós precisamos dar ouvidos ao nosso coração, porque do nosso coração vai proceder as saídas da vida. No entanto, se você dá ouvidos, se o seu coração dá ouvidos à voz da sua carne, você vai receber os desejos da carne no seu coração. E nós vamos ver isso bem direitinho aqui. Muito bem, antes de entrar nessa parte do discernimento entre carne e espírito, entre alma e espírito, eu quero mostrar aqui no livro de Atos, no capítulo 5, nós vamos ver algo bem interessante. Atos, capítulo 5, conta a história de Ananias e Safira, que foram um casal, eles eram um casal que decidiram mentir para os apóstolos. Eles venderam um terreno, retiveram metade do preço, mas chegaram lá depositando o valor, a metade do valor, dizendo que era o valor completo. Ou seja, eles mentiram para os apóstolos. Vamos ver aqui o que é que o apóstolo Pedro diz para Ananias. Vou ler aqui do versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ok? Eu não vou entrar em outros ensinamentos aqui, a gente pode tirar muitos ensinamentos desses versos, mas eu quero focar aqui no terceiro verso, quando Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Gente, isso é muito interessante. O Satanás é um espírito. Nós vimos já, a gente leu aqui em Romanos 5, que o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. E o Espírito Santo se comunica conosco, ele ministra coisas ao nosso coração, o nosso homem interior. E aqui nós vemos um dos primeiros cristãos, o Ananias, com a sua mulher. Ele deu ouvidos a outra voz, ele deu ouvidos a Satanás, e Satanás encheu o coração dele, né? Acredito que Satanás começou a lançar essa ideia no coração de Ananias, que compartilhou com a sua mulher. A mulher provavelmente deu apoio a Ananias, ao invés de barrar, ao invés de tentar convencer a não fazer aquilo. E entraram em acordo, Ananias e Safira, e ali Satanás foi enchendo, foi levando Ananias, né? Nós vimos já sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Satanás colocou mentira, o desejo, né? A ideia de Ananias mentir para, como a gente diz, parecer bem na fita perante os apóstolos, porque estava tendo esse movimento ali na igreja de Atos. As pessoas estavam ali desprendidas, ofertando seus bens, as coisas eram distribuídas, e eles também quiseram aparecer, eles não quiseram fazer aquilo ali, eles não fizeram aquilo ali pensando no Senhor, eles fizeram aquilo para aparecer perante a congregação. E Satanás, que é mentiroso e pai da mentira, colocou essa ideia no coração de Ananias. E ele não vigiou, ele não examinou o seu próprio coração e agiu, ou seja, do coração procedeu o que? As saídas da vida. A vida dele, a decisão que ele tomou foi seguir aquele impulso, aquela ideia que Satanás tinha colocado em seu coração. Então veja, o Espírito Santo se comunica conosco através do nosso coração. Satanás também tenta operar e tenta se comunicar conosco através do nosso coração. Então veja o que é o coração. É como esse local que recebe mercadorias, né, vamos dizer assim, recebe pensamentos, inclinações, ideias, vontades, intuições de diversas fontes e vai se transformar ou não em ações, palavras, pensamentos, quer bons, quer maus. Veja então a grande importância de nós discernirmos qual a fonte daquele desejo, daquela informação que está chegando ao nosso coração. Muito bem, gente. Então, quando nós falamos de discernir entre o corpo e o espírito,
geralmente é mais intuitivo, é um pouco mais fácil. Vamos aqui para Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, aqui a partir do versículo 17, diz assim: porque a carne cobiça ou deseja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então observe aqui, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que aqui o Espírito, na minha versão aqui, o Espírito está com E maiúsculo, mas eu creio ser o Espírito com E minúsculo, o Espírito humano. Porque o nosso corpo ele tem desejos que são contrários ao nosso espírito. Não é uma luta entre o meu corpo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não está em guerra com o meu corpo. O meu espírito, sim, ele está em conflito de vontades, de desejos com o meu corpo, certo? Em Romanos, no capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo usa a palavra carne e corpo como sinônimos, né? Vamos só ver isso aqui, para a gente deixar claro. Romanos 8, 13. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Certo? Então, carne e corpo são sinônimos. E aí o apóstolo Paulo, aqui voltando para Gálatas no capítulo 5, ele mostra... E ele diz aqui a partir do versículo 19, ele começa a listar as obras da carne. Ele diz, olha, a sua carne tem desejos que são contrários ao seu novo espírito nascido de novo. Nosso espírito, ele nasceu de Deus. Jesus fala isso, a gente já comentou sobre isso em João capítulo 3. Nosso espírito é nascido de Deus, ele é uma nova criatura, ele está em comunhão com Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então nosso espírito, lá em 1 João, diz que nosso espírito não pode pecar. Nosso espírito sabe todas as coisas. Então nosso espírito, ele é assim, top. Nosso espírito foi tornado perfeito, ele é justo aos olhos de Deus. Nosso espírito foi selado com o Espírito Santo, está lá em Efésios capítulo 1. Nosso espírito, ele é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Então nosso espírito, ele é maravilhoso, perfeito. No entanto, nosso corpo, ele é tendencioso ao pecado. A carne foi acostumada ao pecado. E Paulo aqui no versículo 19 diz, porque as obras da carne são manifestas. Então é mais fácil você discernir entre o desejo da carne e o desejo do espírito. Né? Por exemplo, eu vou contar um testemunho, né? Espero que você não se ofenda com o que eu vou dizer, nem que se escandalize, porque a minha carne é fraca, assim como qualquer outra. Mas um dia desse eu vinha no trânsito, vinha dirigindo, e o trânsito aqui na cidade de Natal tá horrível, né? Tá muito ruim por causa de diversas obras que estão sendo feitas na BR-101. E eu olhei, eu fui sair de uma faixa e fui para outra para me livrar de uma enorme fila de carros que estava na minha frente. E eu olhei no retrovisor, não vi nenhum carro, tinha um carro distante, mas dava para ir, e eu fiz a manobra, só que do nada surgiu um motoqueiro em altíssima velocidade. Eu não vi ele quando eu comecei a fazer a manobra, e ele veio já buzinando e irritado. Ele surgiu do nada, realmente, irmãos, eu não vi. E foi para um lado, e assim, imediatamente surgiu no meu coração o desejo de uma coisa, de partir para cima do motoqueiro e ir lá, talvez, né, confrontar ou derrubar mesmo, porque a carne, ela não é boazinha não, viu? Nós sabemos que a ira é uma obra da carne. Tá aqui, ó. Veio ao meu coração o desejo de partir para cima, de me vingar, me irei, veio a ira no meu coração, mas olha só o que diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí começa adultério, fornicação, etc., iras, homicídios. Então, ficou claro, para mim ficou claro, na hora mesmo, aquilo que veio ao meu coração era da carne, né? Imediatamente eu lembrei iras, homicídios, etc., é obra da carne. Então, a obra da carne são manifestas. É mais fácil você identificar porque ela é contrária ao amor, ela é contrária
a paciência. O fruto do Espírito está logo depois aqui, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, a carne tem uma vontade, o Espírito tem outra. São contrários e são mais manifestos, é mais fácil você discernir corpo do Espírito, certo? Mesmo assim, é muito comum você ver cristãos agindo conforme a carne. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, disse: irmãos, eu gostaria de poder falar a vocês como a espirituais, mas falo a vocês como a carnais, como a meninos em Cristo. Um cristão, a pessoa que se converte há pouco tempo, ela vem do mundo, então o corpo dela cheio de pecados, né? Assim, ela, não o corpo dela, mas a alma dela ainda não transformada, ela cheia de pecados, enfim. Quando aceita Jesus, recebe um novo espírito, mas vai começar o processo de transformação agora. Então, a pessoa nova convertida, ela é uma criança em Cristo, ela ainda é guiada pelas vontades da carne, ela ainda não tem o discernimento para saber que, por exemplo, porfiar é pecado. Não é porfiar, entrar em contendas, em disputas de palavras. E é comum, como eu até já falei outras vezes em alguns vídeos, é comum eu ver cristãos que porfiam, né, que entram em contendas, né, cristãos que, aqui por exemplo, divisões, dissensões, tem cristãos que promovem divisões na igreja, dissensões, heresias e coisas desse tipo, que são carnais, ou seja, são pessoas, cristãos, que ainda não têm maturidade, não têm discernimento para separar aquilo que é mais óbvio, que é o espírito do corpo, certo? Muito bem, a grande dificuldade que eu acho mais difícil, mais complicado, não é nem separar o espírito do corpo. Crianças em Cristo não conseguem e agem movidas pela carne muitas vezes. Mas nós, mesmo nós, né, eu talvez espero não estar soando arrogante para você, mas mesmo aqueles que já são maduros em Cristo, eles vão ter mais dificuldade em separar o espírito da alma, porque a alma é o nosso intelecto, é o nosso entendimento, e a nossa alma também tem vontades que às vezes não são exatamente a vontade de Deus, ainda que não sejam pecado. Certo? Eu vou ler aqui o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Muito bem, então Jesus diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Então quer dizer que Jesus tinha uma vontade como homem? Sim, ele tinha. Que não era a vontade do Pai. E não era pecado, porque Jesus ele não tinha pecado. Por exemplo, Jesus poderia desejar casar. Não é pecado casar. Jesus poderia desejar, como homem, ter filhos. Jesus desejava, como ele mesmo deixou claro, ele não desejava morrer crucificado. Quem é que ia desejar? Eu não queria morrer crucificado. Não sei se você... Estou brincando, viu? Eu acredito que você também não ia desejar morrer crucificado. Era uma morte horrível, uma morte extremamente sofrida, dolorosa e humilhante. O crucificado ele era pregado na cruz nu, era açoitado, enfim, coisas horríveis. E é óbvio que Jesus, enquanto homem, não queria morrer daquela forma. Mas o Espírito que estava ali em Jesus era Cristo. E Cristo, ele quer exatamente o que o Pai quer. Cristo é a imagem de Deus, o Espírito é a imagem de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 1:3 que Cristo, que o Filho é o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Então, o Espírito, Cristo, o Espírito que estava em Jesus, ele é a expressa imagem do Pai. Então, quando Jesus falou, eu vim não para fazer a minha vontade, Jesus estava falando a alma dele, tinha vontades que não eram necessariamente a vontade de Deus, ainda que não era pecado. Então, para discernir entre a alma e o espírito,
somente a palavra de Deus. Aqui nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 4, um texto que é bem conhecido, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A única coisa que vai conseguir separar entre o espírito e a alma é a palavra de Deus. E observe o que ele diz aqui: e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então observe mais uma vez a importância de nós compreendermos esta verdade. O nosso coração irá receber informações, intenções, desejos, etc., tanto do corpo, como do intelecto, da alma, como do espírito. E a palavra de Deus é aquilo que vai separar o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Se você, por exemplo, tem pessoas que são psicólogas e conhecem essa divisão pelo lado da psicologia, certo? Mas não funciona por aí, ok? Não é psiquiatria, não são os médicos, nem psicólogos, nem psiquiatras, nem outras áreas, filósofos. Não estou desmerecendo nenhuma profissão, mas apenas para mostrar, para revelar o que é espírito de acordo com a Bíblia, do que é alma de acordo com a Bíblia, do que é corpo de acordo com a Bíblia. Somente a palavra de Deus é que permite a gente separar, discernir os pensamentos e intenções do coração. E nós vamos meditar para conhecer melhor, vamos conhecer melhor, mais destrinchadamente, né? Estou criando essa palavra aí, mais especificamente, mais minuciosamente, nós vamos começar a entender especificamente o espírito humano, a alma e o corpo, né? A gente ainda está, eu estou lançando um fundamento para que a gente possa entender, e nós passamos a entender hoje o que é o coração. O coração recebe informações, o coração não é o corpo, nem a alma, nem o espírito, mas ele recebe informações, intenções, pensamentos, desejos dessas três partes do ser humano. E a palavra de Deus é aquilo que vai até a divisão, até de algo que não é tão claro como alma e espírito. A palavra separa. Isso é espírito, isso aqui é seu intelecto, isso aqui é corpo. Amém, queridos? Então, essa foi mais uma parte do nosso estudo, e eu quero comunicar que nós vamos ter um pequeno recesso, como a gente sempre faz, mesmo quando nós estávamos pastoreando, quando a gente chegava nesse período, a gente dava um recesso porque no Ministério Águios nós não vivemos da obra, certo? A gente, todos os membros do Ministério têm seus trabalhos, a gente trabalha secularmente, temos funcionários públicos, profissionais, autônomos, enfim, nós somos 3 famílias que ministramos aqui, né, através da internet, ao vivo também, pregações, mas nós não dependemos da obra, nós não vivemos da obra, é tudo gratuito, nós mesmos ofertamos nosso dinheiro, nosso tempo nesse ministério para levar a palavra de Deus ao Brasil, e também temos pessoas de outras nações que acompanham a gente na página, principalmente na página, né? O canal ainda está iniciando, então não temos tantas pessoas assim no canal lá do YouTube. Mas se você quiser se inscrever, compartilhar, é youtube.com/C de canal, C minúsculo, /Ministério Águios. Tudo maiúsculo e minúsculo e acento. Muito bem, gente. Então, este vai ser o último estudo ao vivo deste ano. Ainda teremos vídeos, os vídeos continuarão a ser postados, mas a gente vai fazer uma pausa no estudo bíblico ao vivo. E em janeiro nós vamos voltar, dando continuidade ainda a esse estudo sobre espírito, alma e corpo, né? Espero que você esteja gostando. Eu falei muita coisa que eu já havia pregado antes, ensinado antes,
Temos também o blog, que é onde eu estou colocando muita coisa, o wendel.agios.org. Se você tiver interesse em meditar mais, conhecer mais esse assunto, fique à vontade, será muito bem-vindo para compartilhar. Mande também suas dúvidas, pode mandar uma mensagem, né? Toda a equipe do Agios acessa as mensagens, certo? Então, se você quiser mandar um pedido de oração ou fazer uma pergunta, fique à vontade. Muito bem, queridos, então, que a paz do Senhor seja com você, que Deus abençoe, que Deus dê entendimento à sua vida, que Ele possa te dar crescimento no entendimento, né, para que você possa andar cada vez mais pelo Espírito e mortificando a sua carne. Deus te abençoe.